Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira carta de São Pedro, que é muito prática, né? Eu até aconselho que vocês leiam muito a carta de São Pedro. Ela vai direto. Nem precisa tanto de homilia. Ou praticamente só reforçar, né? Caríssimos, revesti-vos todo de humildade. O que é humildade na vida espiritual? Você deixar todo mundo fazer o que quer de você? O que é ser humilde? Muito bem, senhor. Ser totalmente dependente de Deus. Quem vem de missa diária vai formando o reconhecimento da total dependência de Deus. Para ser bom, para tudo. Total dependência. Essa é a humildade. No relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes, esse que se reconhece dependente deles. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte, né? Também é isso. Muitas vezes a gente tem que aceitar algumas coisas de humilhação, não ser escolhido. Se nós tivermos com a consciência tranquila, vai chegar o momento certo e ele vai te exaltar. Principalmente no juízo final, né? Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Deus é onipotente, pode tudo. Deus é Pai desde sempre. Deus nos ama. Nada explica que um ser perfeito haja na vida de um miserável como nós, de miseráveis como nós, que não seja o amor. Ou seja, não tem explicação nenhuma. Já que Deus é perfeito e nós não acrescentamos nada a Ele, Ele só age na nossa vida por amor. Se Ele é perfeito, onipotente, pode tudo, mantém a existência de todo o universo num ato só. Ele mantém a nossa existência por dentro. Ele nos conhece mais que nós nos conhecemos. Então, na verdade, nossas preocupações não têm muito sentido quando temos a confiança em Deus, né? A fé, a esperança nele. Essas virtudes são teologais. Você só tem se você rezar e pedir. Ninguém tem fé por si só, esperando. Tem fé humana. Fé humana é o substrato que Deus usa para a fé teologal, para a fé nele. Mas para ter fé, Deus tem que se revelar. Fides quae. Tem até camiseta Fides quae, Fides qua, né? Fides quae é a fé, é a revelação objetiva de Deus. Aquilo que Deus tem que se revelar para eu acreditar. E Deus também ilumina a inteligência e move a minha vontade para aceitar a revelação. Fides qua. Então, fé são duas vertentes, a fé teologal. A da revelação e a da moção das minhas faculdades para aceitar a revelação. Esperança. Então, com isso, claro, gente, eu não vou mentir para vocês, né?
com tanta coisa terrível no Brasil e no mundo, eu preocupo demais. Então quer dizer que eu tenho que rezar mais, e entregar esses tiranos nas mãos de Deus, né? Deixar as preocupações nas mãos do Senhor. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ontem mesmo na missa na roça, quando eu falei diabo, não, ele não vem na minha casa. A casa que mais vai é a casa que você acha que ele não está, né? A maior estratégia de Satanás é você ignorá-lo. Aqui ele não entra. Você não entra. Onde ele mais entra é onde as pessoas estão buscando a santidade. A igreja, talvez aqui tão perto, mas fica aí ao redor, querendo que todo mundo que está aqui caia. Nós temos que entender que há uma batalha espiritual contínua. Não podemos baixar a guarda. Por isso que nós temos que estar em estado de graça. Rezar orações de São Miguel, de renúncia, água benta, combater o capeta. Na casa paroquial deve estar cheio, né, Zé? De capeta. Esperando para nós darmos uma brecha. Por isso tem que jogar água benta. Eu abençoei a casa, agora tem que fazer o exorcismo, ou a capela. É combate. Na hora de viajar, combater com a capeta. 80%, segundo um exorcista, dos acidentes é pelo capeta. 80%. Pessoas que não pedem intercessão dos anjos da guarda, das almas do purgatório de São Miguel, que não reza a Nossa Senhora, para pedir, para proteger contra os acidentes, contra todo o mal, né? Bem, o diabo, resisti-lhe firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Não é só nós que sofrem. O sofrimento faz parte do cristão. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes, seguros. A provação, o sofrimento nos faz mais fortes. Nós podemos ter. Deus tira um bem de todo mal daqueles que o amam, né? Quem está rezando mesmo, quem vem a missa diária, nem se fala. Mas quem pelo menos consegue ir à missa dominical, rezar o terço, vir no Santíssimo, e realmente tem um coração humilde de entregar para ele, ele tira um bem de todo mal. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Depois ele fala por meio de Silvano, que considera um irmão fiel junto de vós. Envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, a qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Olha a proximidade de Marcos com Pedro. Também Marcos participou da missão com Barnabé e Paulo. Depois deu até discussão, porque ele não quis continuar ali, até separou Paulo e Barnabé, né? De vez em quando tem as relias, e até nos apóstolos, até mas Deus também usa disso quando você continua firme na fé. Então Marcos é aquele que colheu. Ele não foi não viu Jesus em si, mas era muito próximo a Paulo, Pedro, os apóstolos, né? E ele foi provavelmente o primeiro evangelista. O primeiro evangelho escrito foi o dele, mais ou menos no ano 65, que coincide mais ou menos com a morte de Pedro e Paulo, 64, né? Ou seja, Pedro e Paulo nunca viram um evangelho escrito. Ou seja, a tradição que eles faziam era oral. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, Antigo Testamento, ficavam na sinagoga ou nas grandes bibliotecas. E do Novo Testamento tinham poucos livros escritos. A primeira carta, o primeiro livro do Novo Testamento, provavelmente é a primeira carta, 1 Tessalonicenses, no ano 51, né? Mas os evangelhos, nenhum dos dois viram nada escrito. A tradição oral, a igreja, Jesus deixou o Espírito Santo, não deixou Bíblia de zíper. Nós não podemos ter uma total confiança na Bíblia se não tivesse o respaldo da igreja pelo Espírito Santo dado por Cristo aos apóstolos. Hoje nós temos total confiança na Bíblia,
porque a igreja diz, esses livros são inspirados. Existiam vários evangelhos escritos, inclusive evangelho segundo Pedro, que é o príncipe dos apóstolos, evangelho segundo Judas, proto-evangelho de São Tiago. Nenhum deles foram considerados inspirados, porque o Espírito Santo, dado à igreja, disse que não, né? Disse que não. Então, nós temos que confiar no magistério, Papa com os bispos, que é o que Jesus deixou a Pedro e os apóstolos e que continua com a sucessão apostólica, né? O Papa e os bispos têm autoridade dada por Cristo. Jesus não deixou nada escrito. Por que tem 4 evangelhos? Justamente porque é difícil exaurir toda a riqueza da revelação de Cristo em gestos e palavras. Cristo é mediador e revelação ao mesmo tempo. Ou seja, Cristo, nos braços de Nossa Senhora, é revelação. E é por isso que Marcos colhe, escreve, inspirado pelo Espírito Santo, uma fotografia da vida de Jesus. Lucas, outra fotografia. Mateus, outra fotografia. João, outra fotografia, do alto, né? Mais teológico. Então, são fotografias que se complementam. Por isso que não pode colocar um texto contra o outro. Você tem em Mateus, bem-aventurados os pobres em espírito. Em Lucas, bem-aventurados os pobres. Então, qual que é o certo? Os dois. Os pobres, aqueles mais abandonados, mais humilhados. E os pobres em espírito são também os desapegados. Pode ter gente rica, que é raríssimo, né? Raríssimo. Gente rica, totalmente desapegada. Que faz caridade o tempo inteiro, que ajuda a igreja. Dizimista. Raríssimo. Mas muito raro. Por isso que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Pelo apego. Quanto mais tem, mais apegado tem. Mais fica chorando. Né? Mas fica chorando. Mas é possível. Existiram reis santos. O rei São Luís da França. Santa de Virges era esposa de rei, só que ela doou tudo depois. E tantos outros aí que tinham poder e tal, mas que usavam para a igreja, para a caridade. Bem, e o evangelho? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e se for batizado será salvo. Aqui é outro problema. O problema não está, gente, no Concílio Vaticano II, que é disparado, anos-luz, o concílio mais belo da igreja. Por isso que é tão atacado. É um concílio extraordinário, sem palavras, né? Quando ele desenvolveu o dogma extra ecclesia nulla salus, que fora da igreja não há salvação, de que esse dogma se diz com relação à igreja, corpo de Cristo, e que não há salvação sem Cristo, logo não há salvação sem corpo, mas que pessoas que crescem em ambientes sem a igreja católica, mas seguem a sua lei moral natural, o que é justo, podem ser salvos, o que segue a consciência, indiretamente estão seguindo Cristo, e podem ser salvos por Cristo, logicamente também pelo seu corpo, pela igreja. Esse desenvolvimento do dogma feito é belíssimo, né? Da mesma forma que o diálogo ecumênico ele é importante, o problema é que entrou até na igreja do Brasil alguma hierarquia a ideia de que diálogo ecumênico é ciranda cirandinha. É você chegar, pegar na mãozinha e fazer ciranda cirandinha e pronto. Não! O diálogo ecumênico da igreja é inclusivista. O que é verdade para mim é verdade para ele. E não há duas verdades sobre o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Princípio de não contradição de Aristóteles. Uma coisa não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Então a verdade para um é verdade para o outro. Nós vamos caminhar atrás da verdade e se os dois forem humildes, provavelmente chegarão na Igreja Católica, porque nela subsiste
a plenitude da verdade, né? Como é difícil achar dois humildes que se... Então, o diálogo ecumênico, ele é imprescindível para que o outro se converta. Como é que eu vou levar a palavra sem o diálogo ecumênico para outras religiões? Então, essa crítica que fazem, principalmente pessoas que são, de novo, radicais, tradicionalistas radicais, né? Tem gente que comentou que gosta de mim, mas quando eu falo dessas coisas, ele acha ruim. Bem, quando eu falo radicais tradicionalistas, são pessoas que vão contra o magistério da igreja, o concílio. Isso é muito grave, tá? É muito grave, mas muito grave. Grave. Grave e grave. Se você perde a confiança no magistério da igreja, você perde todo o seu chão. Eu sou um Zé Ninguém, um Zé Borréia. Eu uso essa expressão, Zé Borréia? Vocês entendem? Um zero à esquerda. Cocô de galinha. Se tirar o magistério de mim, não sobra nada. Então, como é que essa bocona aqui vai falar contra o magistério, contra um concílio, meu Deus do céu? Que loucura! É nesse aspecto, tá? E se tem padres e até bispos que falam isso, deve ser corrigidos, suspensos urgentemente, porque não tem noção nenhuma. Ah, mas é porque o concílio não é dogmático. Gente, a igreja tem 40 e poucos dogmas. A igreja, ao contrário de nós, ela não tem que ficar formando dogma o tempo inteiro para convencer alguém. Nós temos que aceitar as verdades definitivas, dogmas, com fé, fides credenda, fé direta da revelação, fides tenenda, aquelas que são relacionadas à revelação, e os ensinamentos não definitivos, nós temos que crer com o obséquio religioso da inteligência e da vontade. Nós temos que aceitar com toda a fé. Entenderam ou não? É um absurdo desconsiderar um concílio porque não foi todo dogmático. O concílio dogmático mais famoso, que é o de Trento, ele foi apologético, ele foi contra as acusações do protestantismo. Então ele colocou lá, quem dizer isso seja anátema. O Concílio Vaticano II, ele desenvolve todos os dogmas de uma forma incrível. Dei verbo, então, nem se fala. Lumen Gentium. É extraordinário, a visão de igreja. Então, lá, depois do Concílio Vaticano II, houve tudo isso que eu falei é para chegar até esse texto. Houve uma queda no número de missionários. Muitos falaram, se o do tibetano pode ser salvo pelo corpo de Jesus, eu não vou lá evangelizar. E São Paulo VI, que também é criticado, né, pelos trad. É um absurdo criticar um santo da igreja. Absurdo! São Paulo VI, muito preocupado com isso, ele escreve uma encíclica chamada Evangelii Nuntiandi, o evangelho que deve ser anunciado. Isso aqui, que deve ser anunciado. Dizer que um tibetano budista pode ser salvo se ele seguir a lei moral natural, não quer dizer que ele não tenha direito de conhecer a fé plena em Cristo. É diferente. É diferente. Você tem que ir lá evangelizá-lo. E São Paulo VI diz que ele tem a semente do verbo. Aí alguém que comentou eu tenho, graças a Deus, seguidores de todos, mas alguém comentou que essa história de semente do verbo surgiu na Cabala. Pelo amor de Deus, gente. Semente do verbo é de que o ser humano é criado por Deus, tem uma semente ali que deve ser regada com o evangelho. Se Cabala falou isso alguma vez ou não tem nada a ver com o que o Paulo VI fala. Paulo VI está dizendo que toda semente, todo ser humano que tem algo para ser desenvolvido por Deus, pela graça, tem o direito de ser regada. Quem rega? O missionário. Nós temos... Agora, é claro que hoje criou-se a ideia de que não deve converter ninguém, né? Até o próprio Scott Hahn, nos Estados Unidos, que era pastor, quando foi falar com o padre lá, não precisa mais, o ecumenismo. Isso é uma bobagem. Precisa converter sim, ué. Aquele que encontra a verdade mais plena, depois ele procurou alguns padres do Opus Dei, que o encaminharam para a sua mudança para a Igreja Católica, que hoje faz um grande bem para a igreja.
Assim como o pastor, ex-pastor, desculpa, Eduardo Farias, meu amigo, gente boa, homem, eu até aconselho vocês a assinarem o canal dele, que tem muitos podcasts interessantes com outros protestantes, né? Ex-protestantes, desculpa. Isso também não é desrespeitar o protestante. Nós amamos os protestantes, né? Nós queremos o bem deles. Nós podemos ser unidos com eles em muitos aspectos de luta pela vida. Isso não é desrespeito. Agora, é claro que o pastor é pastor por convicção própria, eu sou padre por convicção própria. Vocês acham que eu vou viver o celibato porque é um teatro? Que eu escolhi uma das religiões do supermercado? Eu vou viver o catolicismo. Peguei lá o catolicismo, é celibato. Então eu vou viver o celibato. Claro que tem que ter uma radicalidade, uma plena certeza de que a verdade está aqui. Agora, tem que eu e o pastor dialogarmos, né? Simplesmente assim. Então, dizer que outras religiões não têm a verdade plena não é desrespeito. É até uma questão de coerência. Agora, os dois têm que estar abertos ao diálogo para chegar à verdade plena. Bem, é muita coisa, gente, que pelo amor de Deus. E digo, não com soberba. Quando eu não sei ou tenho dúvida, eu não falo na homilia. Mas tudo que eu falo aqui, eu tenho absoluta certeza que tem um respaldo da igreja. E se um dia acontecer de eu não falar, ou de falar algo errado, imediatamente eu vou me corrigir em seguida. Por quê? O reborréia aqui, o Zé Mané, cocô de galinha, sem a igreja, né? Sem a igreja se torna somente isso, nada. Um zero à esquerda. A minha opinião sobre o Concílio Vaticano II, sobre a Bíblia, que não é o que a igreja diz, não serve nem para jogar fora. Tão ruim que é. Né? É esterco. Agora, a minha opinião, que é da igreja, aí sim, aí eu uso bem o meu magistério. Que Nossa Senhora, mãe da igreja, personificação, reza o rosário. Tenho certeza que quanto mais você rezar o rosário, você vai amar a igreja. E São Marcos, evangelista, que está hoje lá no céu intercedendo por nós, nos dê juízo para nunca ir contra a Santa Mãe Igreja. Assim seja. Amém.